Rafa, como lidar com a mulher que tem vontade de ter o bebê, mas o medo e a insegurança de não dar conta de ser responsável por outra vida seja maior que a sua vontade, certo? Então, principalmente, nós precisamos indicar para essa mulher psicoterapia, tá? Então, se ela tem vontade de ser mãe, mas se ela tem medos em relação à maternidade, se vai dar conta ou não, antes mesmo de estar grávida, né? É importante ela fazer psicoterapia. Eu sou muito a favor, né, de que quando a gente começa a pensar nessa situação, a gente procure psicoterapia para planejamento familiar. Então, o psicólogo perinatal seria o mais indicado para esse caso, tá? Só lembrando, porque tem muita gente que acha que o psicólogo perinatal é aquele que vai atender a partir do momento que a mulher engravida, e não é. Esse é um caso, por exemplo, que a pessoa ainda nem está grávida e ela está planejando, né? Mas está com medo. Então, é um prato cheio para um psicólogo perinatal. É claro que psicólogos outros, né, generalistas, podem atender casos, não é proibido, mas falta a esses profissionais conhecimento, né? E por faltar esse conhecimento, talvez a psicoterapia demore mais, tenha umas pedrinhas aí no meio do caminho, diferente de um psicólogo que é perinatal, que tem embasamento teórico, científico, né? Técnico para lidar com essa situação. Então, nesses casos é recomendado que essa pessoa vai fazer o seu planejamento familiar, que planejamento familiar não é só ficar recomendando métodos contraceptivos para as pessoas, não. Planejamento familiar significa realmente o que a palavra diz, você quer ou não ter filhos, e se você quer ter filhos, quando você vai ter esse filho e quantos filhos você quer ter. Isso é planejamento familiar. E é algo que o psicólogo vai investigar na história da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem algum trauma passado, às vezes a pessoa tem alguma crença negativa, às vezes a pessoa não teve uma mãe suficientemente boa, às vezes a pessoa teve uma mãe tóxica, uma família que ela não se sentia bem. Às vezes ela quer ser mãe porque todo mundo é mãe, né? Não tem um motivo forte para ser, sabe? São tantas coisas. E na nossa sociedade hoje a cobrança é tão alta para que a mulher seja mãe, que aí a mulher muitas vezes ela não para pensar se realmente é desejo dela, se ela realmente quer isso, né? Então, assim, numa sessão de psicoterapia perinatal, essas coisas são trabalhadas e investigadas de forma que a própria pessoa vai dar essa resposta, não é o psicólogo que vai dar essa resposta para ela. Não é o psicólogo que vai tirar os medos dela para que ela possa ser mãe, não. O psicólogo vai ser ali um profissional que vai ajudar, auxiliar ali nesse caminho de encontro da pessoa com ela mesma, e ela mesma que vai depois ter as decisões. Mas o psicólogo ele consegue fazer perguntas pontuais, né? O psicólogo perinatal consegue fazer perguntas pontuais que vão ajudar nessa reflexão aí, né? Nesse insight da pessoa, porque às vezes ela quer ser mãe de forma consciente, mas inconsciente ela não quer. E por isso que ela tem esses medos, né? E é por isso que ela fica com essa ambivalência. Ou às vezes ela quer mesmo, está consciente que quer, mas às vezes é um medo irracional, às vezes é um medo que é a manifestação de algum sintoma que não foi trabalhado. E aí é só trabalhar com isso e pronto, né? A pessoa fica livre aí para engravidar, tá? Então, o que eu recomendo como lidar é com psicoterapia. É dessa forma que a gente lida com essa situação.